Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou trazendo para vocês um assunto bastante interessante, que é a questão da autoria dos livros, sobretudo do Velho Testamento. Fiz esse pequeno texto, mas tem mais uns três vídeos que falam dessa questão. Os argumentos que eu vou apresentar aqui também estarão presentes nos outros textos ou vídeos que eu vou postar posteriormente. Mas antes de começarmos, gostaria que vocês, que já estão inscritos, né, verifiquem se realmente vocês ainda se encontram inscritos no meu canal, porque percebo que o número de inscritos aumenta na semana seguinte, ou dois, 3 dias ou 5 dias depois das inscrições das pessoas, não vou olhar, não estão mais inscritas. É óbvio que a pessoa pode se inscrever e depois tirar sua inscrição, mas eu vejo que tem outras pessoas que, em outros canais, né, donos de outros canais, e percebem também essa questão, essa oscilação de número de inscritos. A pessoa se inscreve, mais tarde, quando a pessoa vai olhar, não está mais inscrita. Outros reclamam que não recebe notificação, essas coisas desse tipo. Então, eu gostaria que os que estão inscritos verifiquem realmente se ainda vocês se encontram inscritos no meu canal. Se não estiverem, gostaria que se inscrevessem. A ideia aqui é compartilhar conhecimentos. Não sou o dono da verdade, ninguém é dono da verdade, mas eu sei uma coisa, é que a Bíblia não contém verdades. Digo em termos dessa relação de Deus e os fatos apresentados na Bíblia. Não estou dizendo aqui que tudo na Bíblia é mentira. Estou dizendo isso. Até porque sabemos que a questão da Bíblia é que seus escritores usavam eventos que aconteciam e os misturavam à questão da divindade que eles acreditavam. Então, quando nós falamos que na Bíblia não tem nada de verdade, tem tudo são muitas mentiras e lendas, é nesse sentido. Eles, escritores, em virtude da crença do seu povo, em divindades, em ver as divindades em tudo, então eles misturavam esses fatos, os fatos reais que aconteciam no dia a dia dos hebreus, com a crendice das divindades. Como também tem muitas mentiras de fato na Bíblia, né? Isso é inquestionável. Quem diz que não tem mentiras na Bíblia é um mentiroso. Só o primeiro livro de Gênesis é a maior prova que na Bíblia só tem mentiras. Aí você pensa, mas você não acabou de dizer que na Bíblia não tem verdades também? Sim, eu estou dizendo que na Bíblia tem verdade, mas eu estou dizendo que o livro de Gênesis, ali, a questão que Deus criou o mundo, aquele período da criação, Adão e Eva, uma cobra falar, e as pessoas não se darem conta dessa situação, achar normal. Isso é lenda, isso é mentira. História de Balaão, uma burra que sabia fazer contas, uma burra que tinha noção de que tinha noção do tempo, passado, presente e futuro, uma burra que sabia distinguir um homem de um anjo, uma burra que falou. Isso é lenda, isso é mentira. A pessoa tentar remendar essas questões com supostas explicações furadas, trazer para dentro do texto bíblico
questões teológicas inventadas com o puro propósito de enganar outras pessoas, fazer com que essas pessoas acreditem no que está contido na Bíblia, curada, né? Pois bem, e vamos tratar, como eu falei, da questão da autoria dos livros da Bíblia. E o tema é: Moisés não escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o chamado Pentateuco, do grego penta, que significa 5, né? Por muitos anos fomos enganados pelos religiosos. Eles nos ensinaram que os primeiros livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Josué, ou de Gênesis até Deuteronômio, né? E Josué, dizem que foi o próprio Josué que escreveu, né? O livro de Josué foi o próprio Josué que teria escrito. Mas há uma corrente que diz que até mesmo o livro de Josué foi escrito por Moisés. Teriam, teriam sido escritos por Moisés através da inspiração dada pelo Deus hebreu durante os 40 anos vagando pelo deserto. Essa é a crença que as religiões em geral nos passaram. Elas nos ensinaram que esses livros foram escritos por Moisés. A tradição cristã e a judaica compartilham dessa mesma visão completamente enganosa. Vocês vão ver em diversas, se vocês pegarem diversos comentários judeus, cristãos e dos chamados pais da igreja, vocês vão ver que eles falam dessa questão da autoria dos livros. Dizem que os livros de Moisés, desculpe, os livros do Velho Testamento, como esses 5 primeiros livros, tem como autor Moisés. Tanto na tradição bíblica como na tradição extra-bíblica. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver textos de apócrifos, de livros judaicos apócrifos, que atribuem a esses livros como sendo de autoria de Moisés. Muitos ainda dizem que, além desses livros, que já citei aqui, é também da autoria de Moisés, o livro de Jó, muitos salmos que estão no próprio livro de Salmos também seria de autoria de Moisés, entre eles o famoso Salmos 90. Muitos dizem que o Salmos 90 é de autoria de Moisés. Mas vou provar aqui que Moisés não escreveu livro nenhum. Tudo isso é uma enganação das religiões que ensinam essas coisas. Hoje, diante das inúmeras provas apresentadas pela arqueologia e ciências afins, algumas correntes religiosas abandonaram essa ideia errônea e dizem agora que Moisés não teria escrito todos os livros, mas sim alguns deles. Entretanto, nem isso é verdade. Moisés não escreveu nada. Como o texto mesmo falou, arqueologia, né, e outras ciências provaram que Moisés não poderia ter escrito esses livros. O livro de Deuteronômio, Joé, não pode ter sido escrito por Moisés. Então, diante dessa constatação pela ciência, muitos religiosos têm mudado essa versão de dizer que Moisés teria escrito todos esses livros. E como eu já disse em outros vídeos, como estão surgindo muitos canais de ateus e afins que estão expondo várias passagens obscuras e muitas vezes é, vexatórias para os cristãos, muitos, muitos estão agora como que remodelando suas explicações acerca da Bíblia. Mas
A prova está escrita. Se vocês pegarem várias publicações de uma outra religião, você vai ver lá o que eles falavam e o que eles pensavam. Então, essa tentativa agora de uma renovação de ideias não é válida. A prova disso podemos encontrar na própria Bíblia. A prova de quê? A prova de que Moisés não escreveu livro nenhum. Não precisa você ir atrás da arqueologia, da linguística, né? Da literatura judaica, extra-bíblica, no caso, ou ser um grande estudioso de línguas antigas como o latim, o hebraico, o grego, para ter a certeza de que Moisés não escreveu livro algum. Não precisa. Basta você ter uma Bíblia na mão e começar a ler. Ler e procurar entender as passagens. Basta prestarmos atenção nos detalhes que aparecem em algumas passagens dos livros que dizem ser de autoria de Moisés. Nós brasileiros sabemos que a cidade que hoje chamamos de São Paulo nem sempre se chamou assim, não é verdade? São Paulo, São Paulo começou a partir de uma vila, sob os pés de uma cruz. Ela antes se chamava Vila de São Vicente. Esse foi o primeiro nome da cidade que hoje nós conhecemos por São Paulo. Muitas de nossas atuais cidades antigamente tinham nomes diferentes. Toda cidade espalhada pelo mundo, por certo, em algum momento mudou seu nome. Toda a língua com o tempo também sofre alterações que quer seja de natureza fonética ou morfológica. A língua é um produto do homem, assim ela sofre alterações com o passar dos anos, do mesmo modo que seu criador, o homem. No Brasil, a palavra farmácia antigamente era escrita assim, farmácia com PH e sem acento. Hoje se escreve farmácia com F e com acento. O PH seria o lugar para a letra F. Essa palavra é escrita com PH e sem acento agudo no A. Quer dizer, a palavra farmácia sofreu alteração tanto na escrita ou grafia, toépia, quanto na tonicidade. Tudo isso com o tempo. Né? Ou seja, a língua, como sendo um instrumento do homem, que o homem se utiliza, a língua também sofre ou se modifica a partir do momento que o homem também se modifica. A língua evolui juntamente com o homem. Assim, se pegássemos um livro escrito há uns 70 anos, em determinadas páginas, encontrássemos referência à vila de São Vicente e ou a palavra farmácia, saberíamos de imediato que esse livro não é de nossa época e que seu escritor também não poderia ser de nosso tempo. Um escritor que viveu há 70 anos não poderia se referir à vila de São Vicente como sendo São Paulo de hoje. Também não poderia escrever em seus contos ou textos literários farmácia com F e com acento no segundo A. Dessa forma, uma pessoa do passado não pode estar se referindo a lugares que em seu tempo ainda não existem, ou uma pessoa do presente não pode estar se referindo a lugares que ainda vão existir. Espero que vocês estejam entendendo onde eu quero chegar. Tendo esses detalhes em mente, passemos para as passagens bíblicas. Vamos analisar agora as passagens bíblicas. Gênesis 23, 2.
Não coloquei toda a passagem, porque não é necessário, né? É óbvio isso. Morreu em Kiriat Arba, hoje chamada Hebron, na terra de Canaã. Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Notem que a passagem acima foi extraída do livro de Gênesis. Gênesis. Segundo a tradição judaica e cristã, como nós já dissemos, essa passagem teria sido escrita originalmente por Moisés. Porém, isso não pode ser verdade. A Bíblia nos diz que Moisés morreu antes de entrar na terra de Canaã. Se vocês lerem a Bíblia, verão que Moisés, quando chegou lá no monte, próximo das montanhas de Moabe, morreu. E nessa posição, nesse local que ele morreu, estava bem próximo da terra de Canaã. Ou seja, Moisés não entrou na terra de Canaã. Isso nós analisando o texto. A Bíblia nos diz que Moisés morreu antes de entrar na terra de Canaã. Logo, ele não conhecia nenhuma cidade de lá. Ele não conhecia os nomes das cidades, os lugares dessa terra de Canaã, ele não conhecia. E como nós sabemos que Moisés não conhecia? O texto bíblico nos diz, é ele que nos informa. Isso é tanto verdade que ele teria mandado 12 espiões para trazer informações da terra de Canaã, mostrando que ele não tinha conhecimento nenhum daquelas terras. Isso de acordo com o relato lendário e bíblico. Perceberam? Moisés não conhecia nada de Canaã. Tanto que, como acabei de falar, ele enviou 12 espiões para saber se a terra era boa, como era as pessoas de lá, se eram altas, se eram baixas, se eram fortes, se eram fracas, como eram suas cidades, se eram altas e fortificadas. Então, Moisés e os hebreus, no conto aqui, descrito no Gênesis, em Êxodo e nos demais livros de Moisés, não conheciam a terra de Canaã. Eles não tinham conhecimento da situação dos povos de lá. É essa a ideia que o texto nos mostra, tá entendendo? Agora, é claro que quando nós analisamos mais em profundidade o texto, nós vemos que tudo isso é mentira, né? Tudo isso é conversa furada. Na passagem citada, o escritor tanto conhece a cidade Kiriat Arba, como também seu nome atual de Hebron. Perceberam? Esse escritor aqui de Gênesis, capítulo 23, 2, quando ele diz, morreu em Kiriat Arba, hoje chamada Hebron, na terra de Canaã, Abraão lamentou a morte de Sara e chorou por ela. Esse escritor, quando ele diz o nome antigo da cidade e o nome atual da cidade, ele se entrega. Ele não pode ser Moisés. Entenderam? Entenderam a relação que eu falei de farmácia com PH e farmácia em PH, São Paulo e a Vila de São Vicente? É essa a relação que eu estou tentando mostrar para vocês. Entendendo? Hoje nós conhecemos São Paulo por São Paulo. Mas uma pessoa que viveu há 70 anos, 80 anos ou 90 anos atrás, elas não conheciam São Paulo. Tá entendendo o que eu tô falando? Desculpe, 70 ou 80 anos não. São Paulo tem nas cidades mais antigas, né? Eu digo 500, né? 500, 400 anos. O Brasil tem 500 e poucos anos, né? Descoberto.
200, 300 anos, né? Não poderia imaginar ou falar naquela época que a Vila de São Vicente era São Paulo. Tá entendendo? Essa relação que eu estou tentando mostrar para vocês. E o escritor, ele é uma pessoa que conhecia tanto o nome de uma cidade, essa cidade cananeia, como Kiriat e Arba, como Hebron, que é o nome atual da cidade. Perceba que ele fala no tempo presente, hoje, hoje. Ou seja, o escritor está vivo. O escritor está no tempo em que a cidade já não é mais conhecida como Kiriat Arba. Entenderam? Na passagem citada, o escritor tanto conhece a cidade de Kiriat Arba como também seu nome atual de Hebron. Percebam também que, ao usar o termo hoje, o escritor está nos dizendo o tempo em que ele se encontra. O escritor nos dá sua localização na linha do tempo. Entenderam? Ou seja, ele está dizendo que ele é um homem fora da época em que a cidade de Hebron tinha seu nome antigo de Kiriat Arba. O escritor não é Moisés. Por quê? Porque nós já dissemos que Moisés não conhecia as cidades cananeias. Moisés não entrou em Canaã. Então, como é que esse escritor sabia que Kiriat Arba, em seu tempo, era chamada de Hebron? Percebe essa relação? Então, quem escreveu essa passagem foi alguém que vivia numa época em que a cidade cananeia de Kiriat Arba já não se chamava assim. Provamos assim que Moisés não escreveu o Gênesis. Quando o escritor usa a expressão do tipo até o dia de hoje, que foi usada lá no texto, pegar em outras versões, ele vai dizer não só hoje, vai dizer até o dia de hoje. E essas expressões desse tipo, elas se repetem várias vezes em diversos livros na Bíblia. E são essas expressões temporais como essa, que nos permitem localizar o escritor no tempo. Até o dia de hoje, ela está dizendo que ele não está no passado. O escritor não está no passado quando diz até o dia de hoje, mas numa época distante dos fatos que ele está narrando ou relatando. E a Bíblia está repleta de expressões similares, o que demonstra que seus escritores não podiam ser ou estar participando daquelas narrativas. Então subiu Moisés das montanhas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan. Deuteronômio 34, verso 1. Perceba que eu grifei Dan. Moisés não poderia ter escrito essa passagem. Sabe por quê? Veja que é Deuteronômio, que também dizem que foi de Moisés. E dizem que é Moisés o escritor desse livro. Moisés não poderia ter escrito essa passagem. Moisés não escreveu Deuteronômio. Sabe por quê? Porque o escritor se refere a um lugar que na época de Moisés não tinha o nome de Dan. Entenderam? Moisés, o suposto escritor aqui, que dizem ser Moisés, fala de Dan como um local físico na terra de Canaã. Percebe? Só que Moisés não entrou na terra de Canaã. Tá entendendo? E tem mais outro detalhe. Dan era um, era um dos filhos de Jacó, que deu nome a essa tribo e, por conseguinte, daria esse mesmo nome a este lugar que é chamado de Dan pelo suposto escritor desse texto bíblico de Deuteronômio. Entenderam? Dan era um dos 12 filhos de Jacó. Jacó supostamente teve 12 filhos
Porque tem uma mulher também chamada Diná, mas você sabe que na Bíblia mulheres não têm valor nenhum, então ela é esquecida. Quem deu nomes às 12 tribos foram os 12 filhos homens de Jacó. Então, dentre esses 12 filhos, tinha um chamado Dan. E esse Dan, ele deu nome à tribo que levou seu nome. Como também, quando os hebreus entram e invadem as terras dos cananeus, as terras que a tribo de Dan toma e ocupa dos cananeus, vai levar o nome dessa tribo. Aquele local vai ser chamado de Dan. Mas vocês percebem que em Deuteronômio 34, que dizem que foi Moisés que escreveu, é falado de Dan. Só que não pode, Moisés não poderia mencionar Dan. É fazer referência a um lugar na terra de Canaã com o nome Dan. Por quê? Porque Dan seria um nome mais tarde que esse local em Canaã receberia esse nome, em virtude da tribo de Dan. E Moisés não entrou em Canaã, e Moisés não viveu tempo suficiente para presenciar que a tribo de Dan tomou um local que levou o seu nome. Entenderam? A grande mentira que está diante dos textos bíblicos e que é fácil de nós mesmos percebermos essas ideias que nos foram passadas como verdades. Só basta nós mesmos ler os textos e prestar atenção, parar para pensar um pouco, entenderam? Precisa de saber hebraico. Se você souber, se você quiser, por interesse próprio, estudar um pouco de hebraico, o grego, o latim, isso é uma opção sua, né? Mas eu, pessoalmente, não vejo necessidade nenhuma. Porque você vai, por exemplo, você vai pegar um texto em português, aliás, uma passagem bíblica em nossa língua, e se você pegar a passagem no hebraico, ela não vai mudar nada. Quem diz que é importante saber para ter uma boa interpretação e tal, isso é tudo conversa de quem quer enganar as pessoas. Pessoas que querem se fazerem como especiais, entendeu? Como que elas, por saberem o hebraico, o grego, o aramaico, coisa desse tipo, se colocam numa posição de elas dizerem o que é certo e o que é errado dentro da Bíblia. Só que isso é mentira. Por quê? Se você pegar uma passagem como a que diz que Deus mandou matar, que Deus mandou estuprar, essa ideia não vai mudar em, na língua hebraica, no aramaico ou no grego. Não muda. Vai estar lá. Então, a interpretação que nós fazemos em uma Bíblia na língua portuguesa é a mesma você é a mesma que se encontra num texto no hebraico. Dizer que a diferença é imensa de ideias entre uma língua e outra, em termos de Bíblia, isso é conversa furada. Isso é ideia de pessoas que querem só enganar outras pessoas. Quando os descendentes de Dan conseguiram roubar terras localizadas em Canaã e dar-lhes o nome de seu pai Dan, Moisés já estava morto há mais de 300 anos. Logo, ele não poderia se referir àquele lugar como já sendo Dan, pois os danitas nem sabiam se conseguiriam terras. Como sabemos disso? Basta recorrermos ao livro de Juízes em seu capítulo 18. Vejam, naqueles dias Israel não tinha rei. A tribo de Dan procurava um lugar, veja, a tribo de Dan procurava um lugar onde se estabelecer.
pois ainda não tinha tomado posse do território que havia recebido como herança quando a terra foi dividida entre as tribos de Israel. Juízes 18:1. Com base nessa passagem e em mais uma outra, eu estou preparando um texto em cima dessa passagem, 18, de Juízes 18:1, e uma outra passagem também de Juízes. Pois bem, aqui essa passagem nos mostra claramente que Dan seria o local que receberia esse nome. Vejam que aqui nós estamos no livro de Juízes, capítulo 18, versículo 1. Estamos no livro de Juízes, ou seja, é um período bastante distante da época de Moisés. Os Juízes é o período anterior ao período dos reis de Israel. Está entendendo? Então, os Juízes é o período posterior a Moisés. É no período de Juízes que aparece Samuel, aparece Jefité, aquele que sacrifica a filha ao deus hebreu. Aparece Abimeleque, Jotão, Gideão, né? Débora. São esses, Sansão e outros juízes que passam a dirigir o povo de Israel enquanto tribo. Esse período é bastante distante do tempo de Moisés. Está entendendo? E é nesse período que a tribo de Dan ainda está vagando entre os povos de Canaã, entre as terras de Canaã, para ocupar o lugar que eles haviam distribuído por sorte para essa tribo. E quando ela ocupasse esse local receberia o nome de Dan. Entendeu? Mas no livro de Deuteronômio, que diz que é de autoria de Moisés, que é anterior a esse tempo, já falava de um local chamado Dan. Perceberam a malandragem? Ainda em Deuteronômio, o escritor narra não só a morte de Moisés, como também indica o lugar e quem o teria enterrado. A passagem, né, que diz que Moisés falou da morte dele, que é muito usada por. Já vi muito esse comentário na internet, em diversos sites de ateus. Também escritores como, se eu não me engano, o nome dele é Finkelstein, né? Israel Finkelstein também usa essa questão de Deuteronômio falar da morte de Moisés. Comprovaria que Moisés não escreveu não só o livro de Deuteronômio, como outros livros. Bem, pois bem, nessa passagem, o escritor acrescenta que até o dia de hoje, ninguém sabe onde fica seu túmulo. Veja, como é que Moisés poderia se referir ao local em que ele morreu e dizer que até hoje ninguém tinha encontrado a sua sepultura? Como é que alguém pode se referir até o dia de hoje estando morto? Percebe? A expressão temporal até o dia de hoje entrega o escritor. Ele não pode ser Moisés, porque por tudo que já explicamos. Por tudo que já explicamos, nós já sabemos que Moisés não escreveu coisa nenhuma. E uma outra forte evidência é essa questão de que no livro de Deuteronômio, Moisés, se foi ele o escritor, ele relata a sua própria morte. Essa expressão coloca o escritor narrador no tempo presente, enquanto que os fatos ficam no tempo passado. Só um maluco que pode imaginar que alguém morto escreveria antes de morrer e ninguém havia encontrado até hoje sua própria sepultura. Veja se tem sentido uma maluquice dessa. Perceba que o texto, mais pior que tem gente maluca, alienada, que pensa que sim. Aí, para ele justificar essa maluquice, ele diz, foi que Deus falou para ele. Veja, se tem condição uma pessoa dessa, é um alienado, um maluco.
Já outros já sabem que não tem sustentação, agora estão dizendo que parte dos relatos foi escrita por Moisés e outra parte foi por Josué e outros juízes. Só que isso é mentira. Nem Moisés e nem Josué ou outras pessoas do tempo de Josué, isso imaginando que essas pessoas realmente tenham existido, elas podem ter existido ou não. Não é essa a questão. Se não estou alegando aqui que Moisés existiu ou deixou de existir. Estou questionando, estou provando, questionando e provando, e Moisés não escreveu nada. Essa é a questão. O morto tinha que ser vidente e não está morto para dizer algo parecido. Você não acha? Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje, veja, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Deuteronômio 34, 5, 6. Como é que Moisés poderia ter escrever um negócio desse? Ter escrito uma coisa dessa? Falar. Perceba também que o texto aqui, essa passagem está na terceira pessoa. Ou seja, o verbo, ele, a passagem, desculpe, mostra que, embora também em outras passagens os cristãos também justificam, não, a questão da terceira pessoa não quer dizer que não tenha sido Moisés, é porque ele usou a terceira pessoa. É muito comum os escritores bíblicos usarem a terceira pessoa, como também a primeira pessoa nos textos. Bom, independentemente do texto estar em terceira pessoa e indicar com certeza que não foi Moisés, porque o texto aqui, essa passagem é colocada em terceira pessoa e não como em primeira pessoa. Além disso, nós vemos informações no texto que não poderiam ser ditas por Moisés se ele tivesse escrito esse livro. Por exemplo, mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Veja que ele botou seu túmulo em terceira pessoa, né? Verbos também em terceira pessoa. Ou seja, quem está falando isso aqui é uma outra pessoa que não é Moisés. Entendeu? Temos a expressão aqui temporal, até hoje. Se é até hoje, então não foi Moisés, porque Moisés estava morto. Como é que uma pessoa morta vai dizer até hoje? Entenderam? Alguns, para manter a legitimidade dos escritores, dizem que essa passagem teria sido escrita por Josué. Porém, temos que levar em conta que Josué, bem como os hebreus na época desses supostos acontecimentos, eram todos analfabetos. Josué não poderia ter escrito nada também. Josué era analfabeto. Não sabiam escrever um Aleph, que é a primeira A do alfabeto hebraico. Aleph, a cabeça de touro. O A dos hebreus, como uma pedra. Os hebreus eram tão analfabetos que não conseguiam, dessa época, eles não conseguiriam fazer um Aleph com uma pedra. Segundo, os mesmos elementos que usamos para demonstrar que Moisés não escreveu nada podem ser usados no caso de qualquer escritor, tanto do Pentateuco como de qualquer livro do Velho Testamento. Não se levantou mais em Israel profeta algum como Moisés, com quem Jeová tratasse face a face, no tocante a todos os milagres e prodígios que Jeová o enviou a fazer na terra do Egito a Faraó, e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e no tocante a toda a mão poderosa e a todo o grande espanto que operou Moisés aos olhos de todo Israel. Deuteronômio 34, 10 a 12. Essa outra passagem desmascara os judeus e cristãos, pois ela só poderia ser escrita por alguém que não fosse nem Josué e nem outro personagem após ele. Como Josué poderia dizer que desde que Moisés morreu não havia surgido mais nenhum profeta similar?
Para alguém dizer isso, teria que ter vivido muito, muito, muito tempo depois da suposta morte de Moisés. Teria que ser, e nós sabemos que Josué viveu 110 anos. Moisés teria vivido 120 anos. Josué viveu 110 anos. Uma outra mentira que eu também já expliquei em outro vídeo meu. A questão, em 3 vídeos, eu falo dessa questão da longevidade dos hebreus, que é uma farsa, mentira. Teria que ser alguém que vivia numa época que nem profeta havia mais. Só assim poderia fazer tal comparação. Porque vocês viram que quem escreveu essa passagem, ele comparou Moisés a outros profetas e diz que no seu tempo, quem escreveu isso está dizendo que nunca houve, ou nunca apareceu um profeta na qualidade de Moisés. Está entendendo? O que prova que não foi Moisés e nem foi Josué, primeiro porque ele era analfabeto, segundo porque ele não podia falar essas coisas. Tá entendendo? Como Josué poderia dizer que desde que Moisés morreu não havia surgido mais nenhum profeta similar? Para alguém dizer isso, teria que ter vivido muito, muito tempo depois da suposta morte de Moisés. Teria que ser alguém que vivia numa época que nem profeta havia mais. Só assim poderia fazer tal comparação. Sem falar que esse texto é uma contradição total, pois surgiram muitos profetas mais tarde, muito mais poderosos que Moisés. Basta mencionarmos Elias e Eliseu. Moisés não levantou nenhum morto, esses aqui levantaram, certo? Tem, é uma obra maior do que essa? Não tem, né? Se levantar um morto, Moisés só fez aquelas pragazinhas lá no, no Egito. Esses eram, levantou um morto da sepultura. Moisés não levantou ninguém. Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. Moisés não subiu, Moisés morreu lá no monte. Alguém subir numa carruagem e ir para os céus, coloco entre aspas, porque existem crentes cristãos que dizem que, na verdade, Elias não subiu de fato. Com base, eles falam isso com base na fala de Jesus, lá no Novo Testamento. Né? Então, a fala de quem escreveu essa passagem de Deuteronômio estaria em contradição, porque surgiram sim profetas maiores que Moisés. Os hebreus eram super atrasados. Desculpe, o próprio Jesus, o falso Messias, teria supostamente feito mais atos poderosos que Moisés, entre eles o de levantar mortos, curar aleijados, cegos, surdos. Moisés não fez nada disso, certo? Então, surgiu sim profetas maiores que Moisés, que falava face a face com o Senhor. Jesus não era profeta? Não era o Filho de Deus? Não era o próprio Deus, segundo a concepção cristã? Então, só isso desmente a fala que escreveu Deuteronômio. Os hebreus eram super atrasados e ignorantes, foram aprender a escrever muito, muito tempo depois do tempo que suas lendas apontam. Então, meus caros, esses são alguns exemplos que nós podemos provar que os escritos do Velho Testamento, sobretudo esses 5 primeiros livros, não foram de autoria de Moisés. Esses livros nos mostram que essas expressões até hoje, e outras que eu acabei de mostrar a vocês, e quem escreveu essas obras foram pessoas que se encontravam em tempos à frente desses
supostos acontecimentos. Entendendo? Não foram pessoas da época em que supostamente esses eventos teriam acontecido. Não foi Moisés que escreveu os eventos que supostamente aconteceram em sua época. Não foi Josué que escreveu os eventos que aconteceram em sua época. Não foi Samuel que escreveu os eventos que aconteceram em sua época. Tá entendendo? Tudo isso foram histórias criadas muito tempo distante desses personagens do passado. Os estudiosos afirmam que esses livros foram elaborados e escritos depois que os hebreus saíram do cativeiro babilônico. Então, o livro de Gênesis, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, foram escritos por volta dos anos 500 a 300 antes de Cristo, quando os hebreus saem do cativeiro babilônico, passa pelaquela um tempinho ali com os persas, então eles começam a fazer, a escrever, ou a pôr por escrito suas histórias que antes eram orais. E é a partir desse momento que eles começam a escrever esses textos. Por isso que muitos caíram na falha em mencionar termos temporais como até o dia de hoje, falar de cidades que não existiam num tempo, ou não existiam aqueles nomes, né, das cidades, não existiam no tempo daqueles personagens, entendendo? Porque os escritores não se aperceberam que eles estavam retratando situações do passado. Veja a falha dos caras, né? Não se deram conta. Ou pode ser que, como esses escritos não iam sair das mãos deles, os escritos não foram feitos para, para judeus e não judeus lerem. Esses escritos, fábulas, histórias misturadas com eventos que aconteceram e com eventos que não aconteceram, e com todo esse imaginário divino, foram feitos para os judeus. Foram feitos para os judeus. E esses livros, essas histórias, ficariam no ambiente fechado dos rabinos. Eram eles que controlavam esses livros, ou que tinham posse desses livros. Não era, não era qualquer hebreu que tinha acesso a esses livros. Primeiro, porque a maioria dos hebreus eram analfabetos. Né? A leitura era para reis, sacerdotes e membros de classes mais altas. Eram esses que tinham acesso à leitura e tinham condições de serem alfabetizados. Tanto condições como tempo, né? Porque para você ler, você aprender a ler, escrever e entender o que está sendo escrito, precisa não só, você não precisava não só de dinheiro, e a leitura era dispendiosa, mas como também se precisava de tempo. E, e pessoas que lidavam com o campo não tinham condições, nem financeira e muito menos questão de tempo para se dedicar à leitura e às letras. Então, esses livros que nós temos, ou que nós conhecemos, como Josué e Gênesis, Êxodo, esses livros são fruto de pessoas alfabetizadas. Esses livros são fruto de pessoas que estavam lá no tempo distante dos supostos eventos que eles narram nesses livros. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Comente, discuta. Clique no sininho. Verifique realmente se vocês estão inscritos no canal. Compartilhe. E até a próxima.